Boa noite. Hoje no cenário político nós vamos conversar com o prefeito de Lages, Felipe Menezes. O cenário político está no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, muito boa noite. Cenário político no ar, agradecendo de antemão sua audiência, sua participação a partir de agora, você conosco, acompanhando o nosso programa. Toda noite, encontro marcado aqui na nossa TCM, HD, Canal 10, TCM Play, enfim, estamos aí na sua casa, também nessa parceria permanente que você nos dá a honra dessa audiência diariamente. A gente inicia o nosso programa de hoje, vamos dar aqui o nosso boa noite inicial, a um amigo, um conterrâneo, na verdade, que nos dá a honra de vir aqui ao programa Cenário Político, prefeito lá de nós, lá da nossa terrinha, caba jovem, novo, com muita iniciativa, tem feito um trabalho. Nós vamos conversar muito sobre a gestão de Lages do Cabugi, muitos conhecem como Lages do Cabugi, é o Felipe Menezes. Boa noite, Felipe, seja bem-vindo aqui à nossa TCM, ao cenário político. Meu amigo Tássio, boa noite a você, boa noite a todos os cidadãos moçoroenses e norte-riograndenses que estão aí acompanhando o cenário político. A minha saudação aqui desde já a todos os profissionais da TCM e a minha gratidão a você pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui dialogando um pouco sobre a nossa querida Lages do Cabugi. Bom, nós vamos voltar a falar agora aqui com o Felipe Menezes a respeito do município de Lages. Na verdade, vamos começar aqui nossa conversa, Felipe. Inicialmente você é um prefeito jovem, como muitos outros prefeitos que têm surgido, eu diria, numa safra renovadora, assim como foi aqui em Mossoró com Alisson Bezerra. Se apresente um pouco aí para o público, um pouquinho da sua trajetória nesse primeiro bloco. Meu amigo Tássio, realmente a nossa trajetória política ela é recente. Venho de uma família simples do município de Lages, não tive outros familiares que tivessem realmente exercido o mandato de prefeito, vice ou algo do tipo. Não sou herdeiro político, mas tive a oportunidade de ter uma família que me ensinou princípios, valores, e tive a chance, a oportunidade de vivenciar o dia a dia da nossa comunidade muito intensamente, conviver com os lagenses, entender um pouco da realidade do nosso povo. E aí surgiu a oportunidade, 2012, fui eleito vereador a primeira vez, eleito o mais jovem da história, primeiro vereador evangélico da cidade. Em 2016 fui reeleito, 2012 havia sido o 9º colocado, 2016 já fui o terceiro, 427 votos na época. 2020 enfrentamos o desafio de uma candidatura majoritária pelo um chamamento realmente popular. As pessoas, pelo trabalho de oposição que realizamos na Câmara, por toda a abordagem que fizemos diante dos problemas enfrentados pelos cidadãos, fomos convocados a uma candidatura majoritária muito improvável de ter uma vitória, de ter êxito, mas graças a Deus estava nos propósitos de Deus e realmente fomos eleitos com forte aclamação popular e uma campanha histórica no nosso município. E agora, em 2024, tive realmente um presente ainda maior, ser reeleito, dobrando a maioria que tivemos. Também tive a honra de ter tido a alegria de ter 5 vereadores eleitos do nosso grupo. Então, foi uma vitória completa, uma campanha linda, feita pela população de Lages, e eu fico muito feliz de estar prefeito, tendo como marca principal esse vínculo com as pessoas e entender que realmente estou ali simplesmente pela vontade popular, não é por mérito apenas pessoal, mas é realmente o desejo do povo
e é por isso que a gente se dedica tanto para seguir nessa jornada. Vamos retomar aqui então a conversa com Felipe Menezes, prefeito de Lages. Felipe, como é que está, qual o balanço que você faz dessa nova gestão, esse novo momento? Você tem a sua gestão aprovada e retoma agora para um novo mandato. Tássio, o balanço que nós fazemos é positivo. Nós entendemos que as eleições, o pleito do ano passado foi realmente uma confirmação da nossa população de que o trabalho iniciado em 2021, ele foi percebido pela comunidade de forma positiva, de que a mudança almejada pelo cidadão lagense, que estava acostumado a ser governado por uma forma de administrar há quase 40 anos, realmente foi melhor para a população essa mudança que aconteceu. Então, nós entendemos que fizemos um trabalho forte, deixamos uma semente plantada, fizemos um alicerce, uma base foi construída para que conquistas pudessem se tornar realidade ano após ano, e também tem situações estruturantes que nós entendemos que vamos começar realmente a colher a partir desse novo mandato. 4 anos passa muito rápido e realmente algumas coisas, eu poderia citar aqui o exemplo da UPA, um dos maiores desafios da nossa gestão, uma obra que nesse ano de 2025 completa seus 17 anos, um convênio do ano de 2008. Só fazer um parênteses para você continuar com o tema UPA, porque nós temos também aí, Ítalo, as imagens da UPA lá, na construção da UPA lá do município de Lages, enquanto o Felipe Menezes... Pois é, olha aí, você está acompanhando agora como essa obra está hoje, na sua fase final, equipamentos já sendo colocados, uma realidade totalmente diferente do que encontramos. Nós encontramos um elefante branco, uma obra que havia sido gasto uma quantia considerável e infelizmente estava esquecida há mais de uma década. E aí nosso desafio era gigantesco de solucionar os problemas relacionados à obra, retomar a obra. Havia necessidade de serem feitos diversos novos projetos, obras que não estavam previstas precisavam ser feitas, mas muito pior do que isso, quase tudo que havia sido feito já estava danificado, deteriorado, não tinha condições de uso. Então nós precisávamos realmente não só refazer, mas fazer muita coisa. Toda essa área externa que vocês acabaram de ver aí, ela não constava no projeto. Então foi toda um dispêndio de recurso novo, todo um trabalho feito para que a gente pudesse retomar a obra. E aí, hoje, finalizando aí o primeiro semestre do ano de 2025, nosso primeiro semestre do segundo mandato, nós já estamos com a obra nos seus finalmente, os equipamentos quase todos já estão na UPA, estão chegando os últimos equipamentos, processos licitatórios estão sendo finalizados para os últimos equipamentos. Então, a UPA é um exemplo. Nós trabalhamos o mandato inteiro passado para reorganizar, para retomar a obra, novos processos licitatórios, finalização da obra, e agora no segundo mandato, qual é a nossa missão? É colocar em funcionamento, é fazer com que os milhões que foram investidos aí nesse prédio, ele possa ser revertido em saúde, e saúde de qualidade, atendimento de urgência e emergência, que possa suprir a necessidade do cidadão lagense e das pessoas que estão no nosso entorno. Eu poderia citar aqui um exemplo que pode salvar vidas, um laboratório 24 horas que nós não temos na nossa cidade. E na UPA nós teremos laboratório 24 horas funcionando. Então, é uma mudança que a gente tem certeza que vai realmente refletir direto no cidadão. E isso foi construído no mandato anterior e nós estamos agora colhendo os frutos e vamos conseguir entregar
com muito mais satisfação ao cidadão, porque não é mais só uma obra que nós estamos falando, Tássio. Vai ser funcionar, vai ser a coisa realmente acontecendo, dezenas de profissionais atuando aí nesses corredores para salvar vidas, para dar uma assistência melhor ao nosso cidadão, que tem nos cobrado por isso e a gente tem se empenhado. E esse é um exemplo. Nós passamos um mandato construindo, trabalhando, e agora é hora realmente de colher muitos frutos de um trabalho que foi iniciado no dia 1º de janeiro de 2021. Esse equipamento aí, prefeito, ele tem a previsão de ser aberto efetivamente ao público? Nós temos... Uma estimativa? Sim, Tássio. Nós temos uma expectativa de que até o final de julho, né, toda essa parte ainda final de alguns ajustes, já tivemos uma última vistoria da Caixa Econômica, estamos com alguns processos acessórios sendo trabalhados, e a gente espera que até o final de agosto essa UPA, que leva o nome do nosso saudoso Edivan Secundo Lopes, possa realmente, de fato, estar funcionando e atendendo o cidadão lajense. O município tem se destacado também, a gente tem observado, a gestão tem ganhado alguns prêmios também, não é isso? De reconhecimento? Teve recentemente, acho que é o prêmio Cidade Limpa, é isso? Um selo, né? Isso. É muito importante a gente entender que um trabalho feito por técnicos, por pessoas comprometidas, por cidadãos lajenses que estão tendo, Tássio, a primeira oportunidade na vida de servir ao seu município, está dando resultados e está sendo reconhecido por entidades sérias como o Ministério Público. Essas imagens que estão passando agora é da última entrega do selo Cidade Limpa, promovido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, e nós tivemos a reafirmação desse selo. Nós já recebemos o selo na edição anterior. Então, o que isso significa? Significa que aquele antigo lixão, conhecido de todos nós lajenses, ele não mais tem a destinação final do nosso lixo para aquele lugar. O lixo, o resíduo produzido em Lajes hoje é destinado para um aterro sanitário. Então, eu fico imaginando as toneladas e toneladas de resíduo que nós já enviamos para o aterro sanitário. E como era isso antes? Antes simplesmente era jogado ao ar livre todo tipo de dejeto, e aí nós tínhamos prejuízos ambientais e sociais diversos. Então, é um esforço gigantesco. O município de Lajes, a partir da nossa gestão, passou a ter a sua coleta de lixo realizada em caminhão compactador, porque, pasmem, as pessoas que estão nos assistindo agora, até pouco tempo, o lixo em Lajes era recolhido em trator, em caçamba, colocando risco para a vida dos nossos garis, problemas de saúde, diversos transtornos. Até pouco tempo, todo o resíduo de Lajes ficava em um lixão a céu aberto. Até pouco tempo, o resíduo das fossas da residência das pessoas era depositado nesse mesmo local. E aí, hoje nós temos uma realidade diferente. Temos coleta de lixo em compactador, inclusive em toda a zona rural do município. Então, é um trabalho que é feito, não é barato. Existe um investimento mensal de alto custo para que isso aconteça, e a gente fica feliz quando instituições sérias como o Ministério Público chega e realmente parabeniza e reconhece o esforço do município. Nós também já tivemos outros prêmios, outros selos, como o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério da Educação, né, com o selo ouro em alfabetização. Então, ficamos felizes, porque a gente trabalha para satisfazer o cidadão lá na ponta, mas quando esse reconhecimento vem das instituições que estão para nos fiscalizar, então realmente é satisfatório. Luiz Aires está perguntando como é que está o tratamento lá, o Felipe Menezes, da parte dos agentes de endemias, como é que está o acompanhamento dessa parte na área da saúde no município. Luiz Aires. Obrigado, Luiz.
Obrigado, meu querido, participando aqui conosco. Bom, nós vamos voltar a falar aqui com o Felipe Menezes, do MDB. Essa semana também seu município foi agraciado, Felipe, com um polo da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Verdade, Tássio. É uma conquista. Nós tivemos aí vários meses de tratativas junto à Conab para que esse polo pudesse ser reaberto no nosso município. E aí, qual a importância disso? Nós temos esse polo como uma importante ferramenta de acesso com um valor bem melhor aos agricultores para produtos como, por exemplo, o milho, que é uma ração tão essencial para aqueles criadores que lutam ali naquela região tão seca, de difícil acesso a esse tipo de ração, né? De uma forma, de um valor mais acessível. Geralmente tem que se deslocar para outros centros para buscar ter acesso a essa ração a um preço melhor ofertada pela Conab. E a abertura desse polo, ela aproxima a Conab desses agricultores. Então é uma parceria forte do município. Fizemos melhorias aí nos galpões, fizemos toda uma tratativa junto à Conab e graças a Deus está aí imagens do evento comemorado por toda a região, representação das 9 cidades ali da nossa região, realmente comemorando essa abertura que vai ser de grande valor, principalmente agora que essa seca, né, esses efeitos da seca, ela se agrava e o agricultor que está lá na ponta, produzindo o alimento que chega na nossa mesa, precisa ter esse suporte governamental. E eu quero aqui, Tássio, também, por dever de justiça, agradecer a deputada federal Natália Bonavides, que foi quem abraçou essa causa juntamente conosco, para que a região central pudesse voltar a esse polo da Conab. E aí o amigo Arruda, que é o responsável pela Conab no Rio Grande do Norte, lutou conosco, com toda a nossa equipe, e graças a Deus está aí o resultado chegando para o agricultor. E nesse dia nós já tivemos agricultores fazendo seu cadastro, comprando o milho mais barato, e aí essa notícia já vai se disseminando por toda a região e pessoas estão comemorando esse acesso. Bem, mandar um abraço aqui para o Washington, lá de Lages, acompanhando a gente. Washington, Wellington Gomes também está conosco aqui pela internet, lá no TCM Play, acompanhando ao vivo a entrevista aqui com o Felipe Menezes. Felipe, mudando um pouco de assunto aqui, recentemente você foi questionado juridicamente em um processo de cassação eleitoral pela chapa opositora que você enfrentou no município, e agora, mais recentemente, né, a Justiça Eleitoral acabou dando ganho de causa a essa questão a seu favor. Queria que você expusesse exatamente ao nosso público o que de fato aconteceu. Meu amigo Tássio, eu gostaria aqui de já lhe agradecer por tocar nesse assunto, e talvez muitos que estão nos assistindo agora tenham tido acesso aí no seu celular, na palma da mão, a matérias em diversos meios de comunicação que tratavam o prefeito de Lages como alguém que já estava fora do cargo, cassado 2 vezes, etc, etc. Nós vivenciamos aí realmente um período em que isso foi muito explorado contra nós, mas eu fico muito feliz por saber que a verdade ela está sendo restabelecida. E eu tenho tranquilidade de tratar desse assunto em qualquer lugar, porque nós sabemos a forma séria e comprometida que temos administrado o município desde o primeiro dia que assumimos aquela gestão. E hoje o Ministério Público, né, já aí através de 2 pareceres que já foram emitidos, já se posiciona contrário a essa cassação que ocorreu em primeira instância, e nós queremos aqui aproveitar essa oportunidade para reafirmar a nossa certeza de que a justiça ela prevalece. Confio na justiça, acredito no Poder Judiciário e tenho certeza que tudo que
está ao nosso alcance, da nossa defesa, está sendo feito para que realmente essa verdade ela possa prevalecer e assim o povo de Lages possa ter o seu direito respeitado, uma vez que a maioria da população, e não foi uma pequena maioria, né, foram mais de 4.000 lagenses que foram às urnas e decidiram por Felipe prefeito. E aí, talvez o que muita gente não sabe é que todo esse questionamento acontece unicamente por uma coisa, Tássio, porque eu trabalhei. Porque em um primeiro processo questionam nomeações de cargos comissionados. Aí você imagine, primeira coisa que um prefeito, quando assume uma gestão, faz é uma reforma administrativa. Eu tive que esperar quase 2 anos para poder fazer uma reforma administrativa porque não existia clima na Câmara Municipal para a gente passar uma reforma administrativa. E aí eu primeiro mandato, vocês, desculpa, você governou com minoria na Câmara, né? Governamos com minoria, pondo fim a um ciclo administrativo de quase 4 décadas, então não era fácil. E aí, resumindo, o que tenta se passar é que essa reforma administrativa, feita quase 2 anos antes, foi usada politicamente em 2024 para nos favorecer quando nomeamos cargos comissionados, que na verdade já estavam nomeados, já faziam parte da nossa gestão, e ninguém governa sozinho, ninguém trabalha sozinho, e nós precisamos de equipe para governar. O segundo episódio diz respeito a programas sociais, a trabalhos que nós fizemos, voltado realmente para a população que mais precisa. E todo esse trabalho foi feito em 21, em 22, em 23, e em 24 praticamente esse trabalho não ocorreu, porque realmente era um ano eleitoral. Então nós temos consciência tranquila, sabemos que chegamos à prefeitura para trabalhar, para fazer a coisa acontecer e chegar no cidadão. E aí tenho certeza que nós vamos concluir essa missão que Deus e o povo de Lages nos confiou. Então estou tranquilo, acreditando na justiça, acreditando que o Poder Judiciário ele realmente vai referendar essa escolha da população lagense. Muito bem, Felipe, 2026 se aproxima, né? As discussões políticas já estão em efervescência. Como é que você está vendo aí o quadro do seu partido, né? O senhor é do MDB, partido do vice-governador Walter Alves, que assume o governo em abril, né? Já está tudo certo. Como é que está a visão do político Felipe Menezes enxergando, já vendo 2026, principalmente para o MDB, o seu partido? Amigo Tássio, realmente nós fazemos parte do MDB. Foi uma alegria que eu tive voltar a este partido, por onde fui eleito a primeira vez, e aí fui muito bem acolhido por Garibaldi, por Walter. E em relação a 2026, realmente nós imaginávamos que o nosso candidato natural seria o atual vice-governador, se Deus quiser, futuro governador, Walter Alves. E aí, ao que se conota, né, ele não será candidato, mas eu gostaria aqui, né, de registrar que nossa torcida, nosso apoio, nossa vontade é que realmente aconteça entendimentos dentro desse grupo, né, que as coisas possam fluir. Acredito muito na força do partido, na força do grupo, e aí eu tenho certeza que o nosso vice-governador ele está conduzindo o partido com muito cuidado, com muita cautela, e não tenho dúvidas que o MDB estará protagonizando e estará com uma presença muito firme, muito forte nas eleições de 2026. Eu tenho, graças a Deus, até o dia de hoje, a satisfação de dizer que a nossa relação com Walter tem sido de muito respeito, tem sido um grande parceiro do nosso município, um grande parceiro da nossa gestão, e se Deus quiser, essa parceria ela vai continuar e vai se fortalecer. O MDB que tem, Felipe, salvo engano, são 25 prefeituras no estado?
Mais de 40. São mais de 40, né? São mais 42 prefeituras, se não me engano. O MDB que está ali, é verdade, o MDB que está ali disputando esse ranking agora com a federação que juntou, né? União Brasil com PP, somam 47 prefeituras, é verdade. O MDB é o partido com o maior número de prefeituras, até antes, né, desse anúncio, dessa composição que haverá entre União Brasil e PP. Realmente é uma tradição muito forte, Felipe Menezes, do MDB no Rio Grande do Norte, e lá na região central, em Lages, não é diferente, né? Esse também foi uma das razões pelas quais você também preferiu aí as fileiras do partido? Com certeza, eu acho que nós que somos ali daquele berço, da região central, tem essa afinidade natural, né, com o MDB. Tivemos a satisfação de perceber que realmente a população de Lages aprovava essa nossa ida ao MDB, e a gente realmente ficou feliz pela conotação popular que isso deu, né? A participação, inclusive, do próprio Garibaldi nas nossas movimentações foram muito marcantes. Então, eu acredito que, a nível local, o nosso MDB foi um dos fatores positivos para a nossa reeleição. Muito bem. E Walter Alves, então, a posição do prefeito Felipe sinaliza caminhando vai caminhar com a sinalização que o futuro governador apontar, né, para o partido. Esse é o encaminhamento. Tássio, a gente, além de uma boa relação com Walter, nós temos uma boa relação com a governadora Fátima. Fátima é parceira da sua gestão, né? É uma parceira forte, tem tido a sensibilidade de entender pleitos do nosso município, como, por exemplo, eu poderia citar, você que é um lajense de carteirinha, sabe a importância que o açude Caraúbas tem para o nosso município. E a governadora, por decisão dela, nós estamos tendo uma restauração completa no açude Caraúbas que nunca tinha ocorrido. Você me permite eu dizer a data de fundação da construção daquele açude ali, o ano? Pois não. Quem construiu aquele açude foi o ex-governador Silvio Pedrosa, um pleito do falecido deputado Ramiro Pereira, que era da mesma bancada. Silvio Pedrosa assumiu o governo no lugar do moçoroense falecido, saudoso de Ser Rosado Maia, que morreu num acidente de avião. Era governador do estado. O Silvio Pedrosa assume e implanta um projeto no estado de construção de reservatórios, e Lages foi aquinhoada. Então você imagine, dos anos 50 até hoje, nunca tinha havido uma reforma, né? Pois não. E tem as imagens aí, inclusive, do açude aí da reforma, né? Pois é, Tássio. Então, assim, a governadora, a gente tem essa parceria. Acredito muito também na capacidade política da governadora, de articulação, de desenvolver esse trabalho. Então, nós estamos unidos e aí trabalhando pelo que é melhor para o nosso município e também para a nossa região. Temos um sonho antigo que foi realizado também agora no governo da professora Fátima, que foi a nossa Central de Cidadão, que já atendeu aí centenas e centenas de cidadãos de toda a nossa região. Era um pleito antigo e, através de uma parceria entre prefeitura e governo, se tornou realidade. Então, parceria forte, parceria boa, forte, que dá certo e gera resultado para a população, tem que continuar. O açude Caraúbas, que é conhecido como a praia de Lages, né? Tem isso, né? Quem nunca tomou banho no açude de Caraúbas? Olha, gente, faltando 1 minuto e 10, prefeito Felipe, 30 segundos, é pouco tempo, mas nosso agradecimento ao público aqui do cenário político pela sua participação. Meu amigo Tássio, meu agradecimento a você. Tenho uma alegria especial de estar aqui no programa, dividindo esse espaço com o lajense. Você é um orgulho do nosso povo. Imagina. O nosso povo lajense se alegra em ver realmente você brilhar como profissional, e a gente se alegra realmente por isso como lajense, e hoje estar aqui representando toda a nossa população, participando deste programa é satisfatório. Fica aqui minha gratidão a você, a toda a TCM, ao povo de Mossoró, ao povo do Rio Grande do Norte, e deixo aqui uma mensagem: Lages tem um prefeito que segue
governando para todos, se Deus quiser, até o dia 31 de dezembro de 2028. Muito bem, nós conversamos no cenário político com o prefeito de Lages, Felipe Menezes. Uma ótima noite, voltaremos amanhã.